Jornalista pró-Kremlin, a tática russa é explodir a igreja por dentro. A jornalista dinamarquesa Iben Tranholm, ligada ao site Katon, ativa plataforma de propaganda pró-russa, fez revelações inesperadas de alguém com seu posicionamento ideológico. Esse posicionamento torna insuspeito seu impressionante testemunho. Ele foi extensamente comentado por Jeanne Smits, quem durante 7 anos foi diretora de Present, jornal que sustenta a tendência política de Marine Le Pen na França. A jornalista dinamarquesa foca de início o testemunho de Monsenhor Carl Maria Vigan sobre a rede promotora da agenda homossexual no Vaticano e em posições neurálgicas da hierarquia católica. Tais redes chegariam até o interior da residência do Papa Francisco e envolveriam figuras como os cardeais Parolin e Berton, diz ela. Como essas redes podem ter se desenvolvido tão larga e altamente na hierarquia eclesiástica e nas instituições dela dependentes, como seminários e escolas de teologia? Eis que Iben Tranholm, desde uma ótica pró-russa, faz uma denúncia estarrecedora. Desde a época bolchevista, especialmente desde Stalin, uma larga operação está em andamento para destruir a Igreja Católica por dentro. Essa manobra consiste em infiltrar e promover na Igreja casos e fautores de abusos sexuais e outras depravações. Esses agora estão enchendo de um modo que pareceria consertado a grande mídia também infiltrada pelo velho plano soviético, e obviamente aberta às esquerdas e ao anticristianismo. Jeanne Smits sublinha que não é uma denúncia qualquer. Ela provém de uma grande admiradora da Rússia contemporânea e de seu presidente Putin. O chefe do Kremlin estaria dando continuidade a esse velho plano da KGB, hoje FSB, onde ele se formou. Iben Tranholm cita como início de conversa o vídeo disponível em YouTube com legendas em português, de Yuri Bezmenov, ex-responsável da propaganda soviética e ex-membro da KGB antes de desertar e passar para o Ocidente em 1970. O ex-agente também foi durante muito tempo colaborador da agência de imprensa Novosti e explicou num vídeo de 1983 em que sentido a KGB priorizava essencialmente a subversão ideológica contra os EUA. Bezmenov destacou para os desprevenidos que na espionagem à la James Bond, a KGB aplicava apenas o 15% de seus esforços. Pelo contrário, as chamadas medidas ativas consumiam o essencial do trabalho de sabotagem dos serviços russos no Ocidente. No que é que consistiam ditas medidas ativas? Jeanne Smits resume o esquema russo: são as iniciativas que visam degradar a moral no Ocidente, especialmente da juventude. Algo muito parecido ao que nós conhecemos como revolução cultural, envolvendo a agenda LGBT e as redes homossexuais na Igreja. A maior parte do trabalho da polícia secreta comunista, segundo Bezmenov, consiste em corromper a juventude, obsedá-la pelo sexo, afastá-la da religião. Os jovens, prossegue o ex-agente da escola em que se formou Vladimir Putin, devem se tornar superficiais e debilitados. É necessário destruir a confiança dos povos em seus líderes nacionais, os expondo ao menosprezo, ao ridículo, à desonra. Organizar o afundamento das velhas virtudes morais, a honestidade, a sobriedade, o domínio de si, o respeito da palavra dada. Porém, Bezmenov sublinhava que os principais alvos eram as instituições religiosas, o ensino, a imprensa e a cultura. Nas décadas de 1960 e 1970, as administrações EUA só pensavam no comunismo soviético no campo político, militar. E não ligavam para os pontos onde se fazia a grande ofensiva comunista, as medidas ativas, ou revolução cultural. O resultado foi que a pregação marxista-leninista se espalhava como epidemia nas universidades, nos seminários, na imprensa e no mundo da cultura, resume Iben Tranholm. De acordo com Bezmenov, um grupo de rock ou de pop que difundia uma mensagem de justiça social com cobertura de açúcar em canções espirituais populares na realidade era mais útil para a KGB que um pregador no púlpito fazendo a apologia da doutrina marxista-leninista, revela a jornalista dinamarquesa. Nem a dinamarquesa Iben Tranholm, nem Yuri Bezmenov e, creio, nem a inteligente jornalista Jeanne Smits, conheceram ao professor Plínio Correia de Oliveira. Entretanto, é impactante a concordância da revelação com o que o grande pensador brasileiro descreveu em inúmeras publicações a respeito da tática comunista para infiltrar o Brasil e subvertê-lo culturalmente, doutrinando as novas gerações desde os primeiros anos do curso escolar até os degraus universitários. Denúncia que ele fez chegar até importantes patentes militares engajadas no combate contra a guerrilha armada, mas, talvez por isso mesmo, pouco voltados às imensas transformações culturais que preparam a ascensão do lulpetismo e o caos de que o Brasil hoje está querendo se desenvencilhar. Mais ainda, no que se refere à Igreja, o Dr. Plínio promoveu em 1968 o abaixo-assinado intitulado Reverente e Filial Mensagem à Sua Santidade o Papa Paulo VI, lhe implorando que adote com toda a urgência medidas para que seja inteiramente eliminada a ação de eclesiásticos e leigos progressistas, favorável ao comunismo. O apelo foi assinado por 2.025.201 de brasileiros, argentinos, chilenos e uruguaios e foi entregue ao Vaticano em 7 de novembro de 1969. Porém, a súplica de tantos filhos angustiados,
respeitosos e submissos, só recebeu como resposta o silêncio mais frio e completo. CFR, um homem, uma obra, uma gesta, ed. Brasil de Amanhã, SP, página 249.